Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, aonde quer que você esteja, receba a paz do Senhor Jesus aí no teu coração, na tua casa e na tua família. É óbvio que eu estou aqui hoje para fazer o comentário da prisão do nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu quero focar num ponto que eu achei crucial dessa ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, porque até agora eu não vi nenhum dos nossos líderes cristãos, evangélicos, católicos, fazendo um pronunciamento em defesa do que eu acho primordial nessa situação toda, que é a defesa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da liberdade de culto, da liberdade de se expressar religiosamente no nosso país, garantido pela Constituição Federal. Apesar de que o ministro do Supremo Tribunal Federal já tem demonstrado que a Constituição para ele é nada, é ele que faz, é ele que manda, é ele que acusa, é ele que julga, é ele que manda prender, ele faz tudo isso, está muito claro até para outros países do mundo afora. Mas eu quero focar na omissão dos líderes cristãos. E eu falo isso com o coração aberto, com a alma pura, porque eu não tenho compromisso com nada nem ninguém a não ser com Deus acima de tudo e de todos. Porque enquanto ministro do Evangelho, eu tenho que viver e tenho que pregar o que eu vivo. Não adianta ficar pregando o Evangelho dentro das quatro paredes da sua igreja. Não adianta, você tem que aproveitar o momento hoje que é de liberdade ainda nas redes sociais e fazer o seu pronunciamento em defesa da liberdade de culto, da liberdade de expressão no nosso país. E é o que eu não vi até agora nenhum líder, a não ser o óbvio, né? Que é o pastor Silas Malafaia, que não deixa barato, não deixa por menos, vai, bota a cara, fala e exerce o seu direito de se expressar e o seu direito de liberdade de culto. O que aconteceu de gravíssimo nessa determinação, nessa ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes ao nosso presidente Bolsonaro? Eu vou me atentar, vou focar aqui, eu vou pôr o print aqui para você acompanhar, só da página 11 da petição do senhor Alexandre de Moraes, que é a petição de número 14129. Na página 11, olha a afronta ao povo cristão, digo evangélico e católico, preste bem atenção. O conteúdo da convocação para a referida vigília indica a possível tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte. Assim se manifestou o senador Flávio Bolsonaro. Aí ele printa, aqui ó, ele printa o convite do vídeo do senador da República, Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro falou no seu convite? Vamos invocar o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos para você, meu líder cristão? A oração é a verdadeira armadura do cristão. O que ele está falando de mentira aqui para você, meu líder cristão? É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tenho um convite especial para você. Assista o vídeo até o final. Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do nosso Brasil. Sábado 22 de novembro, 19 horas, no Balão do Jardim Botânico, na altura
do condomínio solar de Brasília 2. Tá aí o print que eu vou deixar aqui para você do Flávio Bolsonaro. Ei, você, meu líder cristão, o que o Flávio está dizendo de errado, de incomum em convocar o povo de Deus para clamar o seu Deus pela saúde do Bolsonaro? Eu não vou me alongar muito, mas vou dizer só para você. Em Atos 12:5 diz o seguinte: Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja não parava de orar a Deus por ele, e Pedro foi liberto da prisão por Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus disse assim, ó: pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, e aquele que busca encontra. É o Senhor ensinando a gente a orar, a clamar. O Senhor Deus diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É Bíblia. E eu quero aqui desafiar você, meu líder cristão, padre, pastor, bispo, reverendo, seja o que for, saia em defesa da nossa liberdade de culto, de se reunirmos em praça pública para buscar Deus. Acorda para a vida, antes que seja tarde, antes que você não vai poder mais fazer culto ao ar livre, antes que você não vai poder mais se reunir em praça pública para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Você acha que você está fazendo o que aqui na terra? Só ganhando dinheiro dos fiéis? Não, você tem que cumprir o seu papel de líder cristão que você é. Nós somos um Brasil, um país, uma pátria de maioria cristã. 80%, 90% de cristãos no Brasil, e você que é líder de uma parcela considerável dessa população cristã vai ficar calado de braço cruzado enquanto um ditador fala que você não pode mais se reunir em praça pública para orar a Deus, para buscar o seu Deus? Você está esperando o quê? Ele fechar a porta da sua igreja para você acordar? Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está dizendo ao citar o vídeo do senador Flávio Bolsonaro, convocando para uma vigília, ele cita que a vigília poderia ser motivo de usar a nós cristãos como escudo para a prática de crime. Isso é muito grave. Pastor Silas Malafaia, o senhor não atentou para isso. Ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, queria usar os cristãos como escudo para praticar crime de fuga de um detento em prisão domiciliar. Isso é gravíssimo. Ele está acusando o povo de Deus de conluio com o crime. Isso é inaceitável. E vocês, líderes cristãos, vão ficar calados diante dessa acusação? Se eu estou em Brasília, eu abro um processo de calúnia e difamação contra o Alexandre de Moraes por estar dizendo que o povo cristão tinha ciência de que ia ser usado para a fuga do presidente Bolsonaro, para praticar crime. Isso é crime. Então fica aqui a nossa indignação e a nossa defesa do nosso capitão, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu aprendi a seguir pelo caráter. Não foi pela cor dos olhos, não foi por sigla partidária, foi pelo caráter. 4 anos na presidência, conduziu o Brasil com pulso firme, sanou todas as dívidas do país, entregou com dinheiro em caixa e fez o que pôde pela saúde da população em plena pandemia. Você sabe disso. Foram mais de 20 milhões de contrato emergencial que impediu as empresas de mandar a gente embora por causa do lockdown. Foram mais de 50 milhões de pessoas assistidas com o auxílio emergencial. Você de esquerda sabe disso que você recebeu. Você pegou 600, 1.200 do auxílio emergencial que o Bolsonaro providenciou. Em dezembro saiu a vacina. Em janeiro o Brasil estava vacinando contra a pandemia, contra o vírus.
Então não venha com esse argumento furado, frajuto, de uma mídia golpista que vive à mercê dos bilhões de reais dos cofres públicos para falar mentira, para enganar você, população, até hoje. Mas nós temos isso aqui agora, a rede social, para cada um de nós poder se manifestar e dar a sua opinião. Eu sou ministro do Evangelho, sou jornalista e não vou ficar calado, e não tem ninguém que possa fazer eu me calar. Porque eu tenho ciência daquilo que eu tenho que fazer, da minha obrigação. Posso não ter 1 milhão de seguidores ainda, posso não ter 1 milhão de inscritos no meu YouTube, não. Mas o que eu tiver, vai ouvir porque está me seguindo e está se inscrevendo no meu canal, por causa do meu caráter. Por causa do meu caráter, o meu caráter não vai mudar. Eu tô com o Bolsonaro até o fim, porque eu sei que quando a igreja orou, Pedro foi liberto da prisão. E nós vamos continuar orando, porque o Bolsonaro vai ser liberto da prisão e o Brasil vai ser liberto da tirania e da ditadura, seja da toga, seja do comunismo, seja de quem for. O Brasil é do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa Itaquaquecetuba. Valeu, valeu.